Estamos iniciando o nosso bloco Interview em Saúde e nosso primeiro entrevistado é o Dr. Amaury Ferreira de Oliveira. Ele é médico oncologista, membro clínico da Clínica Prognóstica e membro do Corpo Clínico do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Amaury. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. E eu gostaria de fazer alguma pergunta que os nossos espectadores têm muita dúvida. O que é câncer? Ainda se utiliza a nomenclatura? Qual a incidência da população? Bom, o câncer, ele é todo crescimento anormal de uma célula. Então as células, elas respeitam os seus limites. Elas têm períodos de modificação, períodos de crescimento e sempre respeitando os limites. A célula muscular respeita o limite da célula do tecido de vascularização, que respeita o tecido do trato gastrointestinal. Quando uma célula cresce de forma desordenada, ela não respeita esses limites, ela cresce e ela evolui para outros tecidos, nós chamamos isso de câncer, certo? Essa nomenclatura ainda é usada, né? Tanto é que a Sociedade de Cancerologia, e a incidência do câncer é algo bastante complexo, porque depende do tipo de câncer. Mas de uma forma resumida, na mulher o câncer mais comum é o câncer de mama, no homem o câncer mais comum é o câncer de próstata. E há uma diferença interessante nessa incidência porque o câncer que mais mata a mulher é o câncer de mama, mas o câncer de próstata não é o que mais mata o homem. No homem, o câncer que mais mata são os cânceres das vias aéreas, do pulmão, traqueia, etc. E doutor, o que desencadeia a doença? Hábitos de vida desencadeia? Genética é o fator? Genética e hábitos de vida. Na verdade, o termo que você usou é um termo bastante interessante. O que desencadeia a doença, né? As pessoas têm principalmente o leigo, eles têm uma conotação de o que dá câncer. Na verdade, o que dá câncer é um fator genético, né? Mas o que desencadeia o câncer? O que faz com que você se desenvolva a ter o câncer? Um exemplo que eu sempre dou nisso é que algumas pessoas fumam a vida inteira e não desenvolvem câncer. E tem umas pessoas que às vezes não fumam, são fumantes passivos e desenvolvem câncer. Ou seja, ela tem uma mensagem genética. Só que o fator de hábito de vida do tabaco foi o desencadeante daquilo. Eu sempre dou um exemplo para meus pacientes que eu falo assim, você deu uma força para o câncer. Você bebeu, você fumou, né? Quando a gente fala fumar e beber, é a questão do vício, né? Você beber socialmente, eventualmente até você ter um hábito de fumar eventualmente e parar, não é algo que possa desencadear. Mas o hábito de ser viciado nisso, com certeza vai desenvolver o câncer. E tem uma doença que tem prevenção? E quais as doenças que é mais possível essa prevenção? As doenças que são mais possíveis a prevenção são as doenças mais incidentes, né? Não há uma justificativa de eu fazer uma incidência, uma prevenção para aquelas doenças que não se tem tanta incidência. Então você pegar, por exemplo, o câncer de mama no homem. No máximo 3% dos homens, dos cânceres de mama são masculinos. Eu vou fazer prevenção disso? O custo não compensa a prevenção. Mas a mulher que tem um alto índice de câncer de mama, no ano de 2017, há um índice de aproximadamente 30% dos cânceres femininos serão de mama. Esses cânceres serão feitos prevenção. O câncer de próstata, né? O câncer do trato gastrointestinal, que é muito incidente, nós temos que fazer prevenção. São os cânceres mais incidentes que têm prevenção. Nós escutamos muito, geralmente, assim, as grandes campanhas, né? A prevenção do colo de útero, que comentou, né, de próstata. Mas e, por exemplo, de gastrointestinal? Como que a gente faz a prevenção? Os tumores de câncer gastrointestinal, segundo a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, você deve fazer a colonoscopia após os 50 anos de idade. Porém, na minha rotina profissional, eu sempre questiono o histórico familiar. Há uma grande relação do trato gastrointestinal com o histórico familiar. Se você tem um histórico de tumor de trato gastrointestinal, eu solicito que ele faça em qualquer idade a colonoscopia.
E aqueles pacientes que têm histórico de alterações do trato gastrointestinal, principalmente mulheres que são constipadas ou que têm histórico de diarreia, que têm histórico de uma frequência maior, eu solicito colonoscopia em todas as idades. Ótimo. E me diz uma coisa, é uma doença que até a população chama de terrível, né? Todos que recebem o diagnóstico se assustam, assim, a questão emocional é uma coisa muito complicada, a família se desespera. Essa é uma doença, doutor, que tem cura? E quais são as patologias, as doenças, os tipos de câncer que têm mais chance de cura? Sim, o câncer, as neoplasias, elas têm cura, sim. Hoje você alcança um alto índice de cura nas neoplasias pediátricas, que é uma área que você atua, que é a pediatria. Você alcança índice de cura de até 80% na maioria das doenças neoplásicas pediátricas, né? E nos adultos hoje, você consegue, com as novas terapias, as novas drogas, ter resultados belíssimos. Eu estava num congresso no final do ano passado, em que os índices de manutenção sem doença de câncer de mama metastático, ou seja, aqueles cânceres que já estão em outros órgãos de um determinado tipo de câncer de mama, ele pode chegar até 80% também. Então, assim, a maioria dos cânceres você consegue cura. Mas o que tem que ficar bem evidente aqui, Maria José, é o seguinte: quando se fala em cura de câncer de mama, não é o tipo de câncer de mama, e sim quando você diagnostica o câncer de mama. Se você diagnosticar os cânceres de mama em estágios iniciais, praticamente todos os cânceres têm cura. Então, essa é a importância da prevenção, porque quando se faz prevenção, nós temos um diagnóstico precoce. Uma coisa que eu gostaria de relatar que é muito importante, que é o seguinte: o Brasil ainda é um país de terceiro mundo, e nós temos, por exemplo, o quarto maior tipo de câncer nas mulheres é o câncer de colo de útero. Isso é um absurdo. O câncer de colo de útero é um câncer extremamente prevenível. Você fazer preventivo anualmente nas mulheres após o momento que ela começa a ter relação sexual, você consegue prevenir 100% dos cânceres de colo de útero. E nós temos o quarto câncer mais incidente nas mulheres, quase 10% dos cânceres femininos são câncer de colo de útero. E você consegue curar o câncer de colo de útero em estágios iniciais apenas com cirurgia. Então, o mais importante, que é o recado mais importante que tem que ficar é que as fases iniciais do câncer, quando diagnosticado, eles são curáveis. E não o tipo de câncer, mas sim o estadiamento. E cura real. Nunca cura mais real, ter a doença. E ele jamais voltará. Ótimo. E quais os tratamentos usados? Normalmente no câncer e a pessoa, é verdade que ela fica mais fraca? Que é um termo que a gente escuta muito da população. Sim, ainda há um grande índice de tratamento com drogas quimioterápicas. E os quimioterápicos, eles são drogas que eles não selecionam a célula que ele vai matar. A gente usa ela para matar a célula maligna, mas ele também mata as células benignas. E quando ele mata as células benignas, ele afeta todo o sistema do paciente. Sistema hematológico, sistema digestivo, sistema urinário. O paciente vomita, ele pode ter diarreia, ele pode ter leucopenia, que é a queda da defesa do corpo, e isso sim pode lhe gerar fraqueza. Ele pode fazer anemia e o paciente fica fraco, sim. É um tratamento bastante agressivo em algumas situações. Mas nós podemos utilizar outros tratamentos, como por exemplo a hormonioterapia no câncer de mama e no câncer de próstata. Hoje o que é mais evidente no tratamento são os tratamentos imunoterápicos, que são drogas novas em que está mais do que comprovado que o seu próprio organismo pode reagir contra o câncer. E basta você estimulá-lo ou protegê-lo de alguma forma com droga imunoterápica. Mas ainda existe a cirurgia, existe a radioterapia, né? Existe os terapias-alvos, que são inibidores de determinados receptores específicos. Então, assim, a gama de tratamento é muito intensa e muito grande. Nós tivemos recentemente uma controvérsia em relação ao tratamento daquela droga nova, a fosfetanolamina. E foi uma grande controvérsia, inclusive a Associação Médica Brasileira entrou com uma ação para evitar que isso fosse a público, né, em geral sem fazer os testes devidos. Me fala um pouquinho sobre isso, doutor. A fosfetanolamina, ela é uma droga que ela vem de uma probabilidade de resposta do organismo contra o câncer. O que é fosfetanolamina? A fosfetanolamina é um fosfolipídio, ela é uma gordura, que ela, quando você tem uma neoplasia, in vitro, numa pesquisa in vitro em ratos, foi definido que ela aumentaria e, consequentemente, ela teria um metabolismo de defesa do corpo. Isso era uma suposição in vitro, né? Porém, essa droga não passou por nenhum estudo da Anvisa, não passou por nenhum estudo das entidades de pesquisa e foi aprovada no Congresso de uma forma bastante, digamos assim, equivocada para o uso contra o câncer.
O que eu gosto de falar da fosfetanolamina, Maria José, é algo bastante simples. As instituições, elas existem para ela criar regras para a vivência da sociedade em comum, para que todos se respeitem. A partir do momento que nós utilizamos determinada estrutura e não respeitamos as regras das entidades, nós não estamos respeitando as regras da convivência social. Consequentemente, eu não posso deixar que algo que não respeita as instituições, que não siga as regras que todo mundo segue, vá para a sociedade. Por quê? Porque toda hora pode aparecer alguém que diga que, eu comi batata doce com gengibre e ela fez bem para a saúde. E ela cura o câncer e nós jogamos para a sociedade. Então, o que aconteceu com a fosfetanolamina foi um equívoco, que graças a Deus foi corrigido no Estado de Direito e que os estudos feitos agora nos grandes centros em São Paulo estão demonstrando que realmente a droga não funciona e que ela foi uma banalidade que infelizmente poderia até ter tido uma pesquisa decente que não aconteceu. Ok. E uma perguntinha um pouco diferente. Doutor, quando o paciente ele tem um diagnóstico de câncer, via de regra, muitas pessoas têm receio se dá essa notícia ao paciente, principalmente ao paciente idoso. Qual é a sua opinião? Você deve ser sincero e informar ao paciente ou de repente só fala com a família e não informar completamente o paciente? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua conduta nesse caso? Eu sempre falo com meus pacientes o seguinte: o paciente ele tem direito de saber tudo. Isso é uma obrigação médica. A relação, segundo o Código de Ética Médica, é uma relação médico-paciente e não médico-família, certo? Mesmo os pacientes idosos, eu sempre falo para os acompanhantes dos meus pacientes que é o seguinte: ele tem o direito de saber, certo? Eu vou contar para o paciente, e eu conto para o paciente, porém de uma forma mais amena. Você evita utilizar o termo câncer, você evita dizer quais são os prognósticos piores para ele. Mas o que é mais interessante, Maria José, é assim, que as famílias não percebem, e até para uma questão de comoção, porque a notícia não é agradável, é que eles sempre sabem. Por mais que a gente tente evitar, eles sabem o que está acontecendo, mas eles não querem ouvir. E eles não querem que você toque no assunto. Por isso a forma de falar é muito importante. Eu sempre assumo essa responsabilidade. Eu chego para os familiares e falo assim: se vocês não querem contar, não contem. Mas traga aqui que eu vou contar para ele de uma forma que ele vai aceitar. E funciona. Funciona por quê? Porque eles sabem. Ok. Outra pergunta. Eu sobre um trabalho lindo social que a Clínica Prognóstica desenvolve no interior do estado. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim, a Clínica Prognóstica, já estamos indo para o 3º ano, nós temos um projeto social muito interessante chamado Projeto Lucas, em que nós temos um ônibus que tem um consultório médico, um consultório odontológico, que nós fazemos ações sociais na cidade e alguns municípios do estado. Já fizemos em Jaraguari, já fizemos em Bandeirantes, já fizemos em Ribas do Rio Pardo, e nós fazemos uma vez a cada 15 dias em alguma entidade do município. Algumas entidades que tiverem interesse, elas bastam entrar em contato com a gente ou com a Igreja Quadrangular, que é uma igreja que está nossa parceira, e solicitar que nós providenciamos tudo, nós levamos tudo, em que nesse projeto social ele é muito interessante. Nós temos assessoria jurídica, atendimento odontológico, atendimento médico na prevenção do câncer, nós temos palestras sobre prevenção do câncer, nós temos corte de cabelo, nós temos maquiagem, brincadeira para crianças, brindes, sorteios. Existem algumas entidades, do comércio que são parceiras, que levam coisas para nós sortearmos, e é um negócio que ocorre sempre nos sábados, de 15 em 15 dias, que é muito interessante no período da manhã. Se alguém tiver interesse em participar, é só entrar em contato com a Clínica Prognóstica. Muito bom, parabéns pelo seu projeto. E para encerrar nossa entrevista, a última pergunta. Como a população pode ter acesso para fazer avaliação, para fazer sua consulta, que a gente vive vendo na mídia, as dificuldades, as filas enormes para conseguir atendimento, conseguir radioterapia, conseguir a terapêutica necessária para o tratamento do seu câncer. Então você pode dar um alô para a gente? Como que o nosso espectador pode procurar? Sim, isso é uma discussão bastante interessante. Por quê? Porque câncer é urgência, né? E nós temos uma certa dificuldade no diagnóstico. Nós temos um grande investimento na oncologia no estado, em Campo Grande principalmente, em tratamento oncológico, mas não na prevenção e no diagnóstico, né? Mas o que as pessoas podem fazer é procurar o posto de saúde e o posto de saúde encaminhar para os centros de referência, que são o Hospital Regional, o Hospital de Câncer de Campo Grande e a Santa Casa, hoje, né?
que são regulados pelo sistema de regulação. Mas eu acho que com essa nova prefeitura, com essa nova Secretaria de Saúde, nós vamos melhorar essa regulação e colocar na cabeça dos gestores que câncer é urgência, ele não pode entrar numa fila, né? E a partir do momento que criar essa cultura de que câncer é urgência, ele tem um caminho livre, nós vamos ter melhor acesso para a população. Seria ótimo, e nosso interesse também na Associação Médica Brasileira do Mato Grosso do Sul é justamente orientar a população e como ela deve proceder e, claro, lutar para que nós tenhamos uma melhor população, uma melhor saúde para todos nós. Doutor Amaury, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença em nosso Interview em Saúde, estreando hoje. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigada.